que é regressão? Eu vou usar uma equação matemática para explicar a relação entre duas variáveis. Por exemplo, o tempo e a produção de café. Por exemplo, a quantidade de adubo e quanto que eu tive de produção. Por exemplo, o tamanho do espaçamento entre linhas e a produção de milho. E assim por diante. Qual que é a ideia? Eu tenho os tratamentos e tenho a variável resposta. Quero ver como que os tratamentos estão afetando a variável resposta. À medida que eu aumento o tratamento, a variável resposta está aumentando. Está aumentando seguindo uma reta, uma quadrática, uma cúbica, quarto grau, quinto grau, ou uma exponencial. O modelo mais simples que existe é esse modelinho aí, ó. Y é igual a beta 0 mais beta 1x mais um erro experimental. Mais um erro que eu vou mostrar. O Y é a variável resposta. O beta 0 e o beta 1 são parâmetros de regressão, parâmetros do modelo. O x é o tratamento ou a variável que você vai mudar o valor. Então, você vai mudar os valores de x e ver o que acontece em y. Só que você está admitindo que essa relação vai ser assim. Para cada x, o y vai ser beta 0 mais beta 1 vezes x mais uma variável aleatória. Essa equação é a famosa equação da reta. Só que aí está com a variável aleatória. Se você tirar o ezinho ali, é aquela equação que vocês aprenderam. Y é igual a mais bx. Quando eu vou estudar um fenômeno qualquer, que eu tenho duas variáveis, eu tenho que escolher um modelo e ver se ele serve para aquele fenômeno. Por exemplo, eu tenho produção de laranja e adubação. Quantidade de adubo. Aí eu quero saber se a quantidade de adubo influencia a produção. Como que influencia? Aí eu preciso de uma equação. Qual equação? Vamos tentar dar reta. E se não for? E se a reta não explicar? E se a reta não servir? Qual outra que você vai usar? Existe um monte. Existem infinitos modelos. Modelos lineares, modelos não lineares. Então, o que a gente faz é, para cada fenômeno, já ver o que já existe de estudo, o que eles tentaram usar, quais os modelos, o que eu estou pensando em modelar, quer dizer, o que eu estou pensando em alterar no modelo. Em geral, você pode pensar assim, se eu pegar os pontos e colocar no gráfico, só os pontos, eu tenho uma ideia do modelo. Faço um eixo XY e coloco os pontos lá. Se você olhar esse gráfico, você acha que esses pontos estão dando uma ideia de qual modelo? Mas eu só conheço a reta e a quadrática. A cúbica eu já tenho em dúvida como que é. Quarto grau eu nunca fiz nenhum, nem tenho ideia. Um modelo não linear, um modelo logístico, eu não sei. O modelo exponencial eu estou tendo uma ideia agora com a pandemia. Então depende muito da experiência de quem está trabalhando. A pessoa bate o olho nessa figura e fala, isso aqui, os pontos estão quase em uma linha reta. Parece que eles estão formando uma quadrática. Então, quem tem experiência já tem uma ideia. Será que pode ser uma reta? Tenta passar uma reta por esses pontos. Mas olha essa outra figura. O primeiro gráfico, para quem está na pandemia agora, igual nós, parece uma exponencial. Ela vai crescendo vagarosamente, mas com uma aceleração muito grande. Mas e a última figura aí? Um ponto embaixo, um em cima, fazendo um zigue-zague. Qual curva você conhece que faz um zigue-zague? Outras maneiras, através de conhecimentos prévios, é literatura, você está numa área trabalhando, por exemplo, na zootecnia, verificando quanto mais proteína na ração, como que é a curva de crescimento. Então, você já tem ideia de que o pessoal está estudando como curva de crescimento. Normalmente é um modelo não linear, que a gente não vai ver nesse curso. Então, tem outros estudos. Mas olha a nossa situação. Será que aqui pode ser uma reta? Você pensa assim mesmo. Do jeito que eu estou falando é que você pensa. Você pensaria se não tivesse outras informações. Então, vamos passar uma reta ali. Pronto, ficou próximo.
Aí, se você pedir um colega seu para passar uma reta ali mais próximo de todos os pontos, ela pode não ser coincidente com a sua, ele pode ter uma outra visão, uma outra ideia de que é proximidade. Mais uma outra. Ou seja, por vários pontos eu posso passar infinitas retas. Qual que eu vou escolher? Qual a melhor delas? Então não basta você achar que é uma reta. Você tem que definir qual a melhor delas. Se você olhar, for fazendo ele, é subjetivo. Se você estiver pensando que a melhor reta é aquela que passa mais próxima de todos os pontos ao mesmo tempo, é exatamente isso. Então, o primeiro passo é o mais difícil. Qual o modelo que eu vou usar? Uma quadrática, uma reta, uma não linear? Tem infinitos modelos não lineares. Digamos que eu vá escolher o polinômio do primeiro grau, que é a reta. Para eu encontrar a reta, eu preciso do valor de beta 0 e do valor de beta 1. O y é a variável resposta, que eu não sei quanto que vai ser. O x, pensa assim, é os meus tratamentos, é o valor que eu vou dar, o valor que eu quiser. Por exemplo, quantidade de adubo. Eu que vou escolher a quantidade de adubo que eu vou colocar lá na planta. Para a equação funcionar, você tem que saber o valor de beta 0 e beta 1. Só que valor de parâmetro, quando a gente trabalha com amostra, a gente não consegue calcular o valor do parâmetro. Então, nós vamos achar estimativas para os parâmetros. Vou chamar de B0 e B1, as estimativas. A estimativa do beta 1 é o B1. Olha a equação, olha a fórmula para calcular o B1. X são os tratamentos, ou o valor que você quiser. Y é o valor da variável resposta. Então, se você fizer aquela tabelinha XY, inventar uma tabelinha, não precisa de equação não, você põe o valor de X e chuta os valores de Y. Dá para passar uma reta, é só usar essas duas fórmulas. E essas duas fórmulas foram determinadas com base naquela pressuposição que eu quero. Uma reta que passe mais próxima de todos os pontos. Esse é o objetivo. Com esse objetivo, a estatística determinou essas duas fórmulas, que eu não sei se vocês já viram na base. Aí você tem a equação estimada. Lá em cima está o polinômio do primeiro grau teórico. Quando você calcula o B1 e o B0 com valores da amostra, você tem a equação estimada. Olha o que muda. Lá em cima é Y, aqui é Y com um circunflexo. Por qualquer conjunto de dados XY, você passa uma reta. Qualquer conjunto. Estão formando uma curva. Você consegue passar uma reta. Você consegue calcular, é só jogar essas fórmulas. O problema é saber se essa equação que você achou, se ela serve para representar os dados. Tem um critério para servir. Não é qualquer uma assim, passar perto dos pontos. Mas perto mesmo ou perto meia boca? Então tem teste de adequação do modelo. E de qualidade do ajuste, quer dizer, eu tenho que saber se a reta serve e se ela é suficientemente boa. Então, entra nos critérios que a gente vai ver nesse curso. O gráfico, quando a gente pode fazer, é muito mais importante do que tabela de médias. Significa que nós vamos usar, em alguns casos, um gráfico, uma figura, ao invés da tabela de médias. Por isso nós precisamos aprender a fazer gráfico, que tem exemplos que você não pode. Se você colocar uma tabela de médias e mandar, a revista, o órgão, te devolve falando, olha, nesse caso aqui deveria ser uma figura. E vice-versa. Então, você tem que saber quando usar regressão, quando usar tabela de médias. Nós vamos mostrar como que acha a equação, como que verifica se ela serve e se é ótima, se é boa, e como que faz o gráfico e o comentário do gráfico. Nós vamos trabalhar só com uns modelos mais simples. E eu vou dar o padrão do gráfico, o padrão da figura. O resto continua a mesma coisa. A entrada no Sysvar, a análise do Sysvar. O Sysvar vai calcular para a gente a equação. Nós só vamos finalizar, porque o Sysvar não faz gráfico. Regressão é o ajuste de um modelo estatístico a um conjunto de dados de observação. Dados de observação quer dizer tem erro experimental. A análise de regressão vai avaliar se o modelo serve
e se ele é bom para aquele caso. E o gráfico de regressão, a figura, é como eu apresento os resultados. Quando você tem XY, beleza. Mas quando você tem um experimento? Tem um experimento, tem os tratamentos, variável resposta, parcela. Lá não fala nada de XY. Então, nós vamos adaptar a regressão, o experimento para a linguagem da regressão. Primeiro, quando é que você vai fazer regressão? Então, tem duas situações. Quando usar regressão, quando usar tabela de médias. Vamos já definir isso aqui. Se o fator for quantitativo, com mais de 3 tratamentos, mais de 3 doses, mais de 3 níveis, com mais de 3, e o teste F for significativo para tratamento. Esse é o único caso que eu vou fazer regressão. O fator tem que ser quantitativo. O que é isso? Os meus tratamentos têm que ser quantidade. Os tratamentos. Até agora nós falamos da variável resposta, que é sempre quantitativa. Os tratamentos poderiam ser quantidades ou poderiam ser tipos. Agora, quando o tratamento for quantidade, por exemplo, dose de adubo, espaçamentos diferentes, distâncias, quantidade de proteína na ração. Então, se o tratamento for quantitativo, tiver mais de 3 tratamentos, por exemplo, se eu tiver só 3 doses de adubo, não se encaixa. Mas se eu tiver 4 doses de adubo, você já vai ter que fazer regressão. E, além disso, o teste F tem que dar significativo. Porque se o teste F der não significativo, não tem nenhum modelo que explica. Vai ter uma tabela de médias com A para todas as médias. Tabela de médias. Quando que você vai usar daqui para frente? Se o fator for qualitativo, por exemplo, rações comerciais, cultivares, ou o fator é quantitativo, por exemplo, dose de adubo, mas eu só tenho 2 ou 3 doses só. Aí vai ser tabela de médias também, com teste Turing, se for o caso. Se o fator for quantitativo, por exemplo, tem 10 doses de adubo, mas o TSE for não significativo, é uma tabela com as 10 doses e A para todos. Não adianta fazer regressão, não vai achar nenhum modelo que serve. Então já vai direto para a tabela de médias. O que nós vamos fazer nesse curso? Só para vocês terem uma visão agora geral. Nós vamos usar só um conjunto de polinômios, ao invés de estudar um monte, variados, não lineares, nós vamos usar só modelos lineares e um pequeno grupo chamado polinômios. O que são os polinômios? São modelos que seguem essa formatação. Y igual a beta 0 mais beta 1x1 mais beta 2x1 ao quadrado, xi ao quadrado, mais beta 3xi ao cubo, mais etc. até o grau n. Esse é o modelo geral de um polinômio na matemática. Os exemplos. Polinômio primeiro grau é quando o n é 1. Então ele para no primeiro termo lá. Y igual a beta 0 mais beta 1x. É a equação da reta. Do segundo grau, beta 0 mais beta 1x mais beta 2x ao quadrado. Tá vendo? Vai aumentando só o grau do x, mas é a mesma variável. Essa é a equação da parábola. Terceiro grau, equação cúbica. Beta 0, beta 1x, beta 2x2 mais beta 3x3. E assim por diante. 3 pontinhos. Nós vamos dar essas 3 aí nos exemplos. Não precisa de quarto grau, não, porque eles são menos comuns. E aí começa a repetir o que a gente vai ver com esses 3 modelinhos aí. Então você tem que saber fazer a equação de uma reta, um gráfico de uma parábola, o gráfico de uma cúbica. O que a análise de regressão faz? Veja bem, nós estamos fazendo a análise de variância. A análise de variância estuda a variabilidade para ver se tem efeito de tratamento. A análise de regressão vai estudar os modelos para ver se algum modelo serve e se é bom. O Sysvar faz isso para nós. Então não vamos nem aprender a fazer o cálculo. Aquelas fórmulas que eu passei do B0 e B1, nem precisa preocupar com elas. O Sysvar já calcula para a gente qualquer desses modelos. O que nós vamos fazer então? Escolher os modelos, fazer a análise de variância e pedir regressão, já sai tudo calculado. Vamos pegar o resultado e fazer um relatório contendo a figura com o gráfico e fazer os comentários dessa figura. As figuras vão ter esse aspecto, não padrão, tá? A reta vai ser uma reta ascendente ou descendente.
Pode passar pela origem ou não, mas só tem duas possibilidades. Elas podem ser mais inclinadas, menos inclinadas. A parábola. Detalhe da parábola é que ela tem um ponto de máximo, na primeira figura aí um ponto de mínimo, ou um ponto de máximo. Esse ponto de mínimo e esse ponto de máximo são importantes. Então, se você fizer uma parábola, se você achar que a parábola é a melhor, você vai ter que calcular o ponto de mínimo ou o ponto de máximo dela. A cúbica, geralmente, ela tem ponto de máximo, um ponto de mínimo e um ponto de inflexão. Você vai ter que saber calcular o ponto de mínimo e o ponto de máximo dela para poder traçar a curva. Teor de cálcio na matéria seca de folhas de laranjeira. Teor de cálcio é a variável resposta, ela é quantitativa mesmo. Quantidade de cálcio, né? Tem as repetições, os tratamentos são quantidade de meses. 3, 9, 15, 21. Os seus tratamentos são números, é uma variável quantitativa nos tratamentos. A variável resposta sempre é quantitativa. Esse é um caso, como eu tenho mais de 3 tratamentos, é um caso que eu vou ter que estudar regressão. Só falta ver se vai dar significativo F. Porque eu tenho 4 tratamentos, os tratamentos são quantidades, então tem que fazer estudo de regressão. Fator é quantitativo, tem mais de 3 níveis, e talvez seja significativo, ao invés de comparação de médias, lá no CISVAR eu vou pedir análise de regressão. Essa primeira parte, então, é análise de variância. Como você pediu análise, pediu regressão, sai no final de tudo, sai análise de regressão. E é nessa ordem que você olha na análise de variância e deu significativo, deu. Aí você vai para a análise de regressão. Na análise de regressão, eu falei que nesse exemplo eu ia estudar o primeiro e o segundo grau. O B1 aí na primeira linha significa primeiro grau. Aí você olha se ele deu significativo. 83, se vocês estão me acompanhando, valor P menor que 5, significativo para o primeiro grau. O B2 significa equação do segundo grau, que é a quadrática. Eu vou lá ver se deu significativo. 1,26, o valor P deu 0,27, 27%. O segundo grau foi não significativo. Isso quer dizer que das duas, primeiro e segundo grau que eu pedi, só serve a reta. O segundo grau já está descartado. Agora eu vou olhar o azul. A parte de cima, se você olhar aí tem uma chave, começa assim, parâmetro, estimativa, erro padrão, etc. Aí nos parâmetros tem beta 0 e beta 1. É a equação linear. As estimativas 4,0686 menos 0,111, isso aí já é o valor de B0 e de B1 da equação. Logo em seguida vem os tratamentos, 3, 9, 16, 21 meses. Vem as médias observadas, isso aqui quanto que deu lá no experimento, e vem as médias estimadas, que é o valor de Y, dado pela reta. Então já saiu a análise, os valores, o que deu significativo. Já saíram os valores, a tabelinha XY, que é a primeira coluna aí com a variável independente, e a outra coluna com as médias estimadas, é o XY, para você fazer o gráfico. Na mão, se você quiser. Para saber se o ajuste foi bom, tem um R2, esse R2 chama-se coeficiente de determinação. Ele que vai te falar se o modelo é bom ou ruim. Aqui embaixo, segundo grau. Você vai, como é que eu vou saber a diferença entre esses dois? O primeiro lá é B0, B1, é reta. Esse aqui agora é B0, B1, B2, é quadrática. Então, pela quantidade de parâmetros, você sabe qual é o modelo. Se é linear, só tem B0 e B1, que são as estimativas de beta 0 e beta 1. Se for B0, B1, B2, é da quadrática. Então, análise de variância. Agora eu vou pegar esse 1 lá, quer dizer aquela primeira parte lá em cima. Mas, e se acontecesse isso aqui? Se esse teste F aí fosse não significativo? Como eu não pedi Tuca, como é que eu vou pegar a tabela de médias? Mas, quando dá não significativo, quer dizer que não tem diferença entre as médias. É para todas as médias. Você fala assim, mas eu vou ter que calcular as médias na mão? Não precisa. Você vai lá no azul, pode ser da quadrática, pode ser da linear, que tem lá embaixo variável independente, achou? Depois tem médias observadas e médias estimadas. Aí você vai nas médias observadas, essas são as médias verdadeiras. Em todo lugar que você olhar na análise, no azul, elas não mudam, são as mesmas médias, são as médias obtidas no experimento.
É aquelas como se fosse da tabelinha XY. Isso aí seria o Y verdadeiro. Então, você vai pegar, montar a tabela de médias com esses tratamentos, 3, 9, 15, 21, e com as médias observadas, que são as verdadeiras. E vai colocar A para todas elas. Então, você não precisa fazer teste Tukey. Mesmo se você precisar, já tem as médias aí, e eu já sei que são todas iguais, eu coloco A para elas, faço uma tabela, está pronto. Por quê? Porque eu tive que esperar fazer análise de variância para ver se era significativo ou não. Pedi regressão, mas podia ser que não tivesse diferença dos tratamentos. Se tivesse dado não significativo, você pegava isso que acabamos de mostrar e faria uma tabelinha. Ó. Teor de cálcio, médias, A para todas elas. Se tivesse, só que não foi. Foi significativo. Ó. Como o teste para tratamentos foi significativo, pedimos análise de regressão, vamos olhar a análise de regressão. Eu pego aquela parte amarela lá de baixo, que é a parte 3 da saída. Aí eu vou olhar o primeiro e o segundo grau. O desvio eu nem preciso olhar. Primeiro grau deu significativo? Deu significativo. Então a reta serve. Aqui, a significância fala que ela serve, não fala que ela é boa. A quadrática serve? Deu não significativo, então a quadrática não serve. Então eu tinha duas possibilidades, de ser uma reta, de ser uma quadrática. A reta serve, a quadrática não serve, fiquei com uma possibilidade só. Agora eu tenho que ver se a reta é boa ou ruim. Não basta servir, tem que ser boa. Para a reta servir, ou para qualquer modelo servir, o R2, o coeficiente de determinação, tem que ser maior que 80%. Então eu sei que a reta se ajusta, a quadrática não se ajusta. Então não preciso olhar a quadrática mais, só a reta. Vamos ver se ela vai dar um R2 maior que 80%. Então agora eu vou na parte 2. E vou olhar só na reta, quer dizer que eu vou jogar fora a quadrática. Nem preciso olhar aqui mais, ó, porque a quadrática eu já vi lá que ela foi não significativa, então ela não serve. Agora eu vou olhar se a linear serve. Se ela servir, eu vou pegar os dados para fazer o gráfico. Então, beta 0 e beta 1 estão os dois valores já aqui, ó, 4,068 e beta 1, a estimativa dele, menos 0,111. Mas, para eu fazer a reta, eu preciso olhar o R2. Esse R circunflexo 2 quer dizer R elevado ao quadrado, tá? 96,72. Como é maior que 80, a reta é boa. Ou seja, na regressão, eu vi que ela serve. Agora, olhando aqui nos resultados do ajuste, eu vi que ela é boa. Então, se ela serve e é boa, vou fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, eu preciso da equação. Está vendo a estimativa do beta 0? Deu significativa, quer dizer que a reta é modelo completo. Tem um valor para beta 0, coeficiente linear, e tem um valor para beta 1, estimativa para ele, que é o coeficiente angular. Então, a equação da reta vai ser essa aqui. Ó. Y estimado por esse experimento vai ser 40686 menos 0,1115x. Veja que normalmente eu uso 4 casas decimais. Aqui não tem regra do dobro de casas, não tem aquilo não. Quanto mais casas decimais você usar, melhor. Aqui eu tenho a equação, como você já vai treinar essa semana fazendo na mão, você vai saber fazer na mão. É só pegar, colocar, substituir os valores de x aqui. Quais são os tratamentos mesmo? 3, 9, 15, 21. Se você substitui por 3, multiplica aqui, negativo, subtrai de 4, dá um valor estimado para 3 meses. Faz para 3, para 9, para 15, para 21, tem a tabelinha x1, faz o gráfico. Ou nem precisa fazer isso. Se você olhar aqui, ó, já tem a variável independente, já tem as médias estimadas. O x é a variável independente, o y é a média estimada. Então você não precisa nem calcular isso. As médias observadas, quando eu vou fazer o gráfico, você não usa as médias observadas. Então a figura vai ser mais ou menos como fazer uma tabela. Tem as margens à esquerda, à direita, tem a margem em cima e embaixo. A escala no cruzamento do eixo x e y é 0, 0. Mas eu não vou começar no 0, 0, a não ser que tenha 0 nos tratamentos. Se você olhar na variável independente, não tem 0, ela começa em 3. Então eu vou chegar ao 3 pertinho do 0. E esse é o problema que o Excel não deixa eu fazer.
O sigma plot deixa eu chegar ao 3 pertinho do zero. O Excel ele joga o 3 no lugar do zero. Não pode. No cruzamento do eixo x, y é 0, 0. Mas a gente vai deixar assim. Então, eu começo do 3, para não perder espaço à esquerda. Vou até o último, que é 21. Não vou no 25, no 30, não. Vou no 21, que é o último tratamento. Se eu colocar 25, vai sobrar um espaço à direita que eu não vou usar para nada. Para que colocar? Então, a regrinha para o eixo y vai ser o menor pertinho do zero, o maior lá no final, onde acaba a folha, quer dizer, na margem, onde começa a margem. Ele vai até encostar na margem. À direita dele não escreve nada. Embaixo eu coloco o que tem no eixo x. Está pronto o eixo x. O eixo y. O y começa, o menor valor é 1,72. Então eu sempre começo o eixo y não do zero. Porque do 0 até 1,72 vai dar um espaço muito grande, vai sobrar um espaço aqui embaixo. Vai ficar uma cama no gráfico. Então eu começo pertinho, eu pego um valor perto de 1,72, peguei 1,5 e chego ele pertinho do zero também. Não no lugar do zero, próximo do zero. Então eu começo minha escala no valor próximo do menor aqui. E termino um pouquinho acima, 3,7 para 1,4. Teor de cálcio aqui, 3 meses, 9, 15, 21. Aí você vai, mas por que você colocou o 6, o 15, o 18 que não tem aí? Isso aí é uma escala, é como se fosse uma régua. Aí eu não vou colocar os pontos que eu tenho na minha variável independente, eu coloco uma régua, uma escala. Essa escala tem que ter do 3 ao 21. Você pode dividir de 1 em 1 do jeito que você quiser, mas tem que começar no 3 e parar no 21. Aí o gráfico vai ficar desse jeito, porque eu vou plotar os pontos, isso eu vou mostrar numa outra aula, como que eu ploto, coloco os pontos x, y, depois ligo esses pontos, que vão estar na reta, porque são estimados, eles estão exatamente em cima da reta. Se você pegar as médias observadas, elas não vão estar na reta, vão estar fora da reta. Mas os observados estão em linha reta. Tanto que quando você for fazer reta, você não precisa marcar todos os pontos. Eu marco só o primeiro e o último. Ponho uma régua e uno os dois pontos, o menor e o maior. Vai ficar certinho, não precisa marcar todos. Médias estimadas. Coloco um título. O padrão vai ser agora figura. Figura 1, equação de regressão para teor de cálcio na matéria seca das folhas de laranja. Em porcentagem. E agora eu tenho que comentar essa figura. Como pode ser observado na figura 1, o teor de cálcio na matéria seca de folhas de laranjeira diminui linearmente. Como poderia cair de uma forma quadrática, cúbica, eu tenho que falar. Diminui de uma maneira linear com o tempo. Para cada mês, o teor de cálcio diminui aproximadamente 0,11%. O experimento apresentou boa precisão, você vê. Então, esse para cada dia, o teor de cálcio diminui aproximadamente o B1, depende da escala. Se fosse em dia, seria para cada dia. Como é mês, seria para cada mês. Não é para cada distância da escala. Para a unidade da escala. Se tivesse meses, seria para cada mês. Se tivesse em dia, seria para cada dia. Se tivesse em hora, seria para cada uma hora. Esse padrão de comentário vai ser o mesmo para toda a reta. Tem hora que ela vai estar aumentando, tem hora que ela vai estar diminuindo. A ascendente está aumentando. Quanto que ela aumenta? Para cada unidade do X, você olha o B1, coloca o valor do B1. Esse aqui é um exemplo que eu tenho molibdênio aplicado no solo e medindo a produção de soja. Molibdênio são os tratamentos, é a quantidade de molibdênio em gramas por metro quadrado. Nesse caso, como eu tenho 4 tratamentos, vou ter que estudar a regressão se houver diferença entre os tratamentos. Fator quantitativo, tem mais de 3 tipos, mais 3 níveis, e talvez seja significativo. Então, nós vamos tentar regressão. Vamos pedir primeiro e segundo graus também. Análise de variância, lá na parte 1, já vi que deu significativo para molibdênio, que são os tratamentos. Então, vou fazer regressão. Agora, vou para a análise de regressão, que ela é lá embaixo. Parece uma análise de variância, mas é análise de regressão, porque eu tenho aqui primeiro grau, B1, B2 é segundo grau, desvio de regressão e o erro. O que deu significativo? Deu significativo para primeiro
o B1, e deu significativo para o segundo grau, que é o B2. Então, tem duas possibilidades. Pode ser linear, pode ser a quadrática. Todas as duas servem. Vou desempatar pelo R2. A linear, o R2 deu 80,47. A quadrática, o R2 deu 96. Então, vou descartar a linear, vou ficar com a quadrática. Porque todas as duas servem, mas a quadrática está passando mais próxima de todos os pontos. Porque o R2 é maior. Coeficiente de determinação determina se a curva está passando próxima, o quanto próximo dos pontos. 100% é quando ela passa em cima de todos os pontos observados. 80, 96, descarto a linear, vou ficar com a quadrática. Aqui já estão as minhas informações que eu vou precisar. Já tenho B0, B1, B2, que são as estimativas do beta 0, beta 1, beta 2. Então já tem a equação do segundo grau. Todos eles deram significativos. Está vendo aí? Tem uma coluna, tem parâmetros, estimativas, erro padrão, e tem o teste T para H0, parâmetro igual a 0. Como deram todos significativos, você olha em valor absoluto, então é um modelo completo, que tem o B0, B1, B2. A equação vai ser a equação normal ou completa do modelo. É só você colocar na ordem. Y igual a 1,9068 mais 0,8031x, menos, que é o negativo lá, o B2, 0,1169x ao quadrado. É a equação do segundo grau. Essa é a equação estimada para este exemplo, que tem 96% de determinação, quer dizer, ela serve e passa bem próximo de todos os pontos. Então, ela explica bem a relação. O x é a variável independente, já está aqui, e já estão as médias estimadas, quer dizer, se eu substituir nessa equação valores de x por zero, ao zero vai dar 1,9068, perfeito? Se eu jogar zero no valor de x, fizer a conta, vai dar 1,9068, vai zerar aqui, vai zerar aqui. 1 vai dar 2,59, então eu já tenho aqui a tabelinha para eu fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, eu preciso da equação, preciso do R2 e preciso da tabelinha, só com a variável independente e a média estimada observada eu não vou usar. Coloco o eixo X, o eixo Y. Começo fazendo um gráfico assim. Pego a metade de uma folha, Chamex, Xerox, ou sulfite, ou A4, dobro ela no meio. Dobro ela no meio. Eu vou fazer o gráfico nessa metade da folha. Não é folha de caderno, não. É a folha A4. Dobro ela no meio. Vou deixar uma distância esquerda e direita, em cima e embaixo. Vou fazer o eixo X, deixando o espaço embaixo, antes da margem, para colocar o que tem no eixo X. No caso aqui vai ser o molibdênio, que são os tratamentos. Os tratamentos são sempre a variável X, né? E Y, vou deixar uma coluna aqui para colocar a variável que eu tenho no eixo Y, que é a produção em toneladas por hectare. O eixo X aqui, ó, se você olhar na variável independente lá na tabela, tem um zero de molibdênio, tem uma testemunha lá, um zero. Então o zero está no lugar certo, ó. Zero aqui onde cruzam os eixos, e o 4, eu sempre faço assim, eu faço um traço, coloco o menor aqui mais próximo, ou se tiver o zero vai ser o próprio zero, e o maior eu coloco lá no final, encostado na margem. Depois que eu faço a divisão aqui, coloco os valores aqui dentro. Então 0, 1, 2, 3, 4. Aí você fala assim, mas não tem o 3. O 3 não existe nos seus tratamentos, mas na régua existe o 3. Se você tirar o 3 aqui e chegar o 4 para cá, você vai fazer o gráfico errado. Você pode até não colocar o 3 aqui, porque não aparece lá. Mas ele tem que estar aqui, tem que estar esse espaço do jeito que está aqui. Cuidado. O eixo Y, vou olhar as médias estimadas. A menor lá foi 1,9. Vou começar 1,8 aqui, para não começar muito, não achar que está passando pela origem, vou colocar 1,8. O maior foi 3,04. 3,04. Vamos colocar 3,4 aqui, um pouquinho maior, porque, como é a equação do segundo grau, ela vai ter um máximo ou um mínimo. O máximo é um valor maior do que essas médias estimadas. E o mínimo, se for o caso, vai ser um valor menor que 1,90. Ora,
No caso da equação de segundo grau e das outras, terceiro, quarto, quinto, eu vou ter que achar os pontos críticos. Antes de desenhar a curva, eu vou ter que calcular onde que está o ponto crítico dessa curva. Onde que ela vai virar, mudar a direção. Esse vai ser o ponto crítico, que vai ser no máximo ou no mínimo. Se eu olhar aqui, 1,90, 2,59, pelos dados, ela vai ter um ponto máximo. Tem um ponto de máximo. Então, eu vou pegar aquela equação e calcular esse ponto de máximo. Escrevi a equação ajustada, coloquei o R2 aqui para a pessoa ver. A hora que ela olhar a figura, ela vê como que está acontecendo o fenômeno, qual que é o modelo com os números, se ele quiser fazer qualquer cálculo intermediário, é só ele jogar no valor no lugar de X para achar quanto que daria a produção. Por exemplo, aqui tem 0, 1, 2 e 4 de molibdênio. Aí, se eu quiser jogar 3 de molibdênio, é só ele jogar no lugar do X, ele acha qual vai ser a produção estimada dele. Então, vem o título, olha o padrão, equação de regressão para a produção de soja. Comentário. O experimento apresentou boa precisão, lá da análise de variância. A produção de soja aumenta conforme a equação de segundo grau, até um valor máximo de aproximadamente 3,39 toneladas por hectare. Você poderia falar 3,4 toneladas por hectare, aproximadamente. A produção aumentou até atingir uma produção máxima aproximada de 3,4 toneladas por hectare, para a dose de 3,4 aproximadamente gramas por metro quadrado de molibdênio. A partir dessa dose, a produção diminui lentamente.